Eles não lideravam batalhões. Não montavam cavalos em direção ao inimigo. Não apareciam nas manchetes como grandes generais. Eles eram a sombra que precedia a morte. Guerreiros do silêncio. Mestres da paciência. Deuses invisíveis da guerra moderna. Com um único disparo, podiam mudar o rumo de uma batalha, desestabilizar comandos inteiros e se tornar o pesadelo pessoal de exércitos inteiros. Sua maior arma nunca foi apenas o equipamento, mas o medo. Hoje, você vai conhecer as histórias reais dos 5 snipers mais letais e fascinantes que a guerra já produziu. Mas aqui, não vamos focar apenas em números. Vamos mergulhar na genialidade tática, na resistência sobre-humana e no preço psicológico que cada um deles pagou para se tornar lenda. Esta é a verdadeira história por trás da mira. Começamos entre as ruínas de Stalingrado, no inverno de 1942. O solo congelado da cidade soviética estava coberto de concreto estilhaçado, sangue seco e corpos mutilados. Lá, um homem surgia entre os escombros como uma sombra letal. Vasily Zaitsev. Filho dos Montes Urais, ele aprendeu a caçar com o avô ainda criança. Era um caçador de lobos e, anos depois, aplicaria as mesmas técnicas para caçar oficiais nazistas. Com seu fuzil Mosin Nagant, Zaitsev se tornava parte da paisagem. Abraçava o chão. Se transformava em pedra, escombro, poeira. Em 3 meses, acumulou 225 mortes confirmadas, a maioria com um único disparo, feito após horas de imobilidade absoluta. Sua fama cresceu tanto que os alemães, desesperados, enviaram seu melhor sniper, o Major Konin, para caçá-lo. O duelo entre eles durou dias. O campo de batalha, uma cidade em ruínas. O silêncio era tão denso que um estalo de concreto podia significar a morte. No fim, Zaitsev venceu. Um único disparo, preciso, definitivo. Mas a guerra cobrou caro. Um morteiro estilhaçou seus olhos. Ele sobreviveu, mas quase perdeu aquilo que o tornava um monstro no campo de batalha, a visão. Agora vamos para um cenário radicalmente diferente. As selvas sufocantes do Vietnã, décadas depois. O nome: Carlos Hadcock. Um fuzileiro naval americano tão temido que o exército inimigo colocou uma recompensa de $30 mil por sua cabeça, o equivalente a 3 vezes o valor de um tanque. Conhecido como Pena Branca, Hadcock não era apenas um atirador. Era uma máquina de foco absoluto. Em sua missão mais lendária, passou 4 dias e 3 noites se arrastando centímetro por centímetro em território inimigo. Sem comida. Coberto de lama. Picado por insetos. Cada movimento levava minutos. O objetivo: eliminar um general norte-vietnamita. Quando finalmente conseguiu, ainda teve que escapar sob fogo inimigo sem ser detectado. Mas seu feito mais surreal parece saído de um roteiro de filme. Em um duelo contra um sniper Vietcong, ele viu um brilho distante, o reflexo de uma lente telescópica. Hadcock atirou. A bala atravessou a lente do inimigo e o atingiu no olho. Um disparo considerado impossível, que só foi possível porque ambos estavam mirando um no outro no mesmo exato segundo. Apesar de seus mais de 90 abates confirmados, o maior ato de heroísmo de Hadcock não envolveu sua arma de precisão. Ao ver um veículo blindado em chamas, com colegas presos dentro, ele correu em direção ao fogo e resgatou 7 homens. Sofreu queimaduras em mais de 40% do corpo. Sobreviveu, mas sua carreira acabou ali. Morreu décadas depois, em silêncio, lutando contra uma doença degenerativa. A selva nunca saiu dele. Mas nem todos os snipers da história estiveram em posição de honra. Alguns lutaram contra 2 inimigos ao mesmo tempo, o estrangeiro e o próprio país. Na Primeira Guerra Mundial, nas trincheiras lamacentas da Europa, um guerreiro indígena da nação Ojibwa se tornou um dos soldados mais condecorados de todo o Império Britânico. Seu nome: Francis Pegamagabo. Com sua arma longa modelo Ross, famosa por sua imprecisão, Francis se transformou em batedor e lenda. Se arrastava sozinho pela terra de ninguém. Entregava mensagens sob fogo cruzado. Rastreava posições inimigas à noite. E eliminava alvos com uma frieza sobrenatural. Foram 378 mortes confirmadas. Mais de 300 soldados inimigos capturados vivos. Mas sua luta não terminou com a guerra. Ao voltar para o Canadá, foi ignorado. Não recebeu pensão. Não teve reconhecimento.
O herói indígena morreu pobre, lutando até os últimos dias pelos direitos de seu povo, esquecido por um país que ele havia defendido com a vida. E então, da lama voltamos às ruínas. Odessa e Sevastopol, Segunda Guerra Mundial. Uma estudante de história da Universidade de Kiev se voluntariou para a linha de frente. Seu nome era Lyudmila Pavlichenko. Ela se tornou a mais bem-sucedida sniper da história moderna. Com sua arma semiautomática SVT-40, ela bateu 309 soldados nazistas, incluindo 36 snipers enviados exclusivamente para eliminá-la. No campo, ela se camuflava com perfeição, cobria o rosto de lama e suportava semanas sem sair de sua posição. Ferida por estilhaços de morteiro, foi retirada do combate, mas a União Soviética viu nela um símbolo. A enviaram em missão diplomática pelos Estados Unidos. Foi recebida na Casa Branca por Franklin Roosevelt e se tornou amiga da primeira-dama Eleanor. Quando questionada pela imprensa americana sobre como se sentia ao matar, ela respondeu: "Enquanto vocês se escondem atrás de mim, eu estava matando nazistas. Perguntem a eles como se sentem." Por fim, chegamos ao mais lendário de todos: o Fantasma da Neve. O nome que fazia soldados soviéticos tremerem. Simo Aia, um fazendeiro finlandês, baixinho, introvertido, com habilidades sobre-humanas. Durante a Guerra de Inverno, quando a União Soviética invadiu a Finlândia com mais de 1 milhão de soldados, Simo entrou na floresta e virou pesadelo. Com sua arma de ferrolho, sem luneta, ele odiava lunetas porque podiam refletir a luz e denunciá-lo. Eliminou 542 inimigos em apenas 98 dias. Isso mesmo, 542. Para não denunciar sua respiração, colocava neve dentro da boca. Ficava imóvel por horas, às vezes dias. Vestido todo de branco, tornava-se invisível no campo. O exército soviético passou a chamá-lo de Belaya Smert, a Morte Branca. Foi atingido por uma bala explosiva que destruiu sua mandíbula. Sobreviveu, desfigurado. E depois da guerra, simplesmente voltou para o campo. Rejeitou medalhas. Silencioso como sempre. 5 guerreiros. 5 geografias. 5 formas de fazer a morte se ajoelhar. Mas todos tinham algo em comum: a paciência de um monge, os nervos de aço e a frieza de um executor. Eles provaram que não é preciso liderar um exército para mudar o rumo de uma guerra. Às vezes, basta estar no lugar certo, com o olho certo, e um único disparo. Porque a coragem deles ficou esquecida por tempo demais. E aqui, no Heróis Esquecidos, cada disparo por justiça volta a ecoar.